Abraão era um homem de muita fé. Ele era casado com Sara, não tinha nenhum filho. E Deus aparece para Abraão e, chegando na casa de Abraão, trouxe Abraão para fora e disse: olha para o céu. E Deus falou as promessas para Abraão: farei de você um grande povo. Será abençoado aquele que você o abençoar, eu abençoarei. Aquele que você amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E com isso, a Sara, depois de 91 anos, com 91 anos de idade, teve um filho. Esse filho foi nomeado por Isaac. Instruído, esse nome foi instruído por Deus. E depois, Abraão com uma fé muito grande, né? Aí depois veio o segundo teste. Mas agora Abraão foi testado uma segunda vez. E este foi um teste diferente de qualquer outro. Anos depois, anos mais tarde, quando Isaac era menino, Deus voltou a falar com Abraão. Toma agora o teu filho único e amado, filho, Isaac, vai até a terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Isso está em Gênesis, né? 22, do 2, 22, versículo 2. O que Abraão deveria pensar sobre isso? Nada disso fez sentido. Deus parecia estar se contradizendo, mas a fé de Abraão era muito grande. No outro dia cedo, Abraão deu início à jornada. Pegou o seu burro, dividiu todas as coisas que tinha que levar, levou a lenha suficiente para fazer o sacrifício e seguiu viagem por 3 dias. Apesar da aparência absoluta impossibilidade da situação, ele se levantou de manhã, carregou seu burro, dividiu a madeira necessária para oferecer e começou a viagem, né? Viagem de 3 dias pela montanha fora. E Abraão, com sua fé, com sua muita fé, podemos imaginar que ele teria sido tentado a pensar em dúvidas quando subiu a montanha até Moriá. Pensamentos como o coração da Sara. Ele começou a pensar na Sara, pensar no coração da Sara, o seu único filho, né? E como seria, né? Da Sara. Provavelmente, a Sara provavelmente vai quebrar, o coração da Sara provavelmente vai quebrar e ela nunca me perdoará. Eu serei um assassino para sempre, né? Poderia ter dado tal mandamento, Deus não poderia ter dado tal mandamento, e no entanto, Abraão não havia. Abraão, ele pensou que tinha ouvido, será que eu ouvi certo? Será que eu ouvi errado? Né? E Abraão começou a se questionar, né, ali e tal. Caramba, será que eu
ouvi direito, né? Deus havia dito isso e podemos ler o que aconteceu, né? Esse pensamento de dúvida que Satanás suscitou em seu ouvido foram desviados e derrotado pelo escudo da fé. Ele acreditava sem sombra de dúvida, que Deus manteria sua promessa, né? Que era a promessa de tornar Abraão a maior nação da terra. E mesmo que isso signifique que ele tivesse que ressuscitar Isaac dos mortos. Isso está escrito em Hebreu 11, né? 17 a 19. A fé nos dá poder para agir. Claro, Deus cumpriu sua promessa. No último segundo, ele parou Abraão de realizar seu sacrifício. Quando Abraão estava começando o sacrifício, Abraão andou 3 dias nas montanhas para chegar no lugar indicado por Deus. Isso é muita fé. Era uma fé enorme. Quando Abraão iniciou o sacrifício, Abraão fez a fogueira, Abraão amarrou as mãos de Isaac, amarrou os pés, Isaac sem entender nada. E aí, quando ele estava lá para sacrificar o filho, o seu único filho amado, Deus aparece. E de repente aparece um carneiro. Abraão sacrifica o carneiro no lugar do seu filho, porque Deus é poderoso. Deus não faria isso com o filho de Abraão. Mas Abraão estava fazendo aquilo que a fé dele era maior do que o amor que ele tinha por Isaac. Só que o medo de Abraão era quando ele contasse para Sara. Sara não ia entender. E depois Deus tornou Isaac o pai da nação, o rei da nação, o pai da nação. Que a nação cresceu tanto que ele se tornou o pai da nação. Então isso faz a gente crer em Deus. Se Deus tem um projeto de vida para nós, se Deus tem algo para nós, se Deus tem algo preparado para nós, vai acontecer. Vamos chegar lá. Se Deus está preparando nós, não tem dúvida, vai acontecer. O que nós precisamos é ter fé em Deus. Deus, ele chega no último segundo. No último segundo do segundo tempo. No último segundo do segundo tempo, Deus chega. E Deus nos salva, Deus nos liberta. Deus é poderoso. Deus está onde o homem está. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. E quando essa fé falhar, é muito ruim para nós. Porque as coisas negativas, o Satanás, o demônio, começa a agir. Então não podemos vacilar na nossa fé. A nossa fé nos deixa mais forte. A nossa fé faz com que a gente não deixe Satanás chegar próximo da gente. Nada sem fé é concluído. Tudo que vamos fazer precisa ter fé. Se não der certo de um jeito, vamos fazer de outro. Se daquele outro jeito não der certo, tem vários jeitos de dar certo. Para, pensa, pede a Deus, roga a Deus, vamos ter fé, vamos buscar fé, onde a fé está e vamos concluir. Tudo da melhor maneira possível. Mas sem fé nós não chegamos em lugar nenhum. E se fizer coisa errada, quiser passar alguém para trás, quiser enganar a Deus, quiser esconder de Deus, não vai esconder. Não adianta esconder as coisas de Deus. Deus está vendo tudo que ele está fazendo. Eu estou falando isso porque eu já vivi bastante para ter esse entendimento. Eu tenho esse entendimento que quem tem fé consegue. Quem tem fé consegue. Não é indo de qualquer jeito. Primeiro tem um projeto. Primeiro você tem que seguir o projeto de Deus. Deus ordenou a Abraão para fazer o sacrifício com o filho,
Mas Abraão teve que andar 3 dias para chegar no local certo que Deus indicou. E no momento que Abraão se prepara para executar o sacrifício, Deus aparece e impede de Abraão fazer o sacrifício com Isaac. Mas para Deus era o suficiente. Para Deus já foi o suficiente. De repente Abraão vê o carneiro do lado dele. Quem trouxe aquele carneiro? De repente Abraão sacrifica o carneiro. Mas até um minuto antes, Isaac estava no lugar do cordeiro. Está no lugar do carneiro. Ia ser sacrificado. Já estava sendo amarrado, já estava preparado para oferecer o filho para Deus. Então isso é muita fé. Poucos têm a fé que Abraão teve. Então louvado seja Deus, para sempre ser louvado, meus amigos.